Nós vamos falar hoje sobre o valor do trabalho em equipe, sobre a unidade. Assim como Jesus fazia, queremos lançar mão de algumas parábolas para mostrar a necessidade de aprendermos a trabalhar em grupo. A palavra de Deus diz que não há limites para uma unidade consagrada e um propósito apaixonado. Em Gênesis capítulo 11, verso 6 está escrito: "E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer." Quando temos a mesma linguagem e somos um em um propósito, Deus mesmo diz que não haverá restrição para tudo que intentarmos fazer. É interessante observarmos que o texto diz: o povo é um. Ser um povo unido num só propósito não é algo simples de ser alcançado. Paulo mostra aos filipenses que tal unidade é fruto de um processo. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2 está escrito assim: "Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento." Veja, exortação em Cristo, isto é, uma preocupação com a vida ética do outro. Se existe consolação de amor, é um sentimento de ajuda para com o outro. Se existe comunhão do Espírito, existem laços espirituais que os unem, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito. Se eles estão entranhados de afetos e misericórdias, significa que é uma relação muito grande de proximidade. O que falta, segundo Paulo, é unidade, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, possuírem o mesmo sentimento. Quando há unidade, não há partidarismo, não há soberba. Não trabalhamos pensando em nós ou em um indivíduo, pensamos no bem de todos, da maioria, do corpo. Eu quero apresentar algumas parábolas para compreendermos melhor o valor do trabalho em equipe. A primeira que eu gostaria de apresentar é a dos porcos espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos perceberam a situação e resolveram se juntar em grupo. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que forneciam mais calor. Por isso, tornaram a se afastar um dos outros. Todavia, voltaram a morrer congelados. Precisaram então fazer uma escolha: ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos semelhantes. Sabiamente, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam a conviver com as pequenas feridas que uma relação muito próxima podia causar, já que o importante era o calor do outro, e terminaram sobrevivendo. Se estamos sozinhos, esfriamos. A frieza e a friagem nos assolam. Precisamos nos manter aquecidos e até incendiados. Mas isso só será possível se nos mantivermos juntos. É como uma brasa, né? Se fica sozinha, ela se apaga. A proximidade e a comunhão têm um preço. Pequenas feridas sempre surgem quando nos aproximamos e nos relacionamos. Afinal, não somos perfeitos. A começar por mim mesmo, eu não sou perfeito.
A segunda ênfase do texto de Gênesis 11:6 diz que o povo era um e tinha o mesmo falar. Por isso não haveria restrição para tudo que intentassem fazer. Paulo orienta os coríntios dentro do mesmo princípio, que eles falassem a mesma coisa, que tivessem uma mesma disposição mental, o mesmo parecer. O resultado disso é que seriam uma unidade e não uma mera união de crentes. Há uma diferença entre união e unidade. União é ter muitas batatas no mesmo saco, enquanto a unidade acontece quando as batatas são cozidas e amassadas, tornam-se um purê dentro do prato. A unidade tem um preço de fogo e quebrantamento, ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito e a renúncia do ego. Só assim podemos falar a mesma língua e termos a mesma disposição mental. Quero então contar agora uma outra parábola, a dos gansos. Quando você vê gansos voando em V, pode ficar curioso quanto às razões pelas quais eles escolhem voar desta forma. Os cientistas analisaram e fizeram as seguintes descobertas. O primeiro fato para voar em V é que, à medida que cada ave bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Voando em formação V, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 70% a mais do que se cada ave voasse isoladamente. Quando pessoas que compartilham de um mesmo sonho e uma mesma direção andam juntas, elas chegam mais rápido, porque juntas elas produzem um ambiente positivo de fé. O segundo fato para que os gansos voem em V é que sempre que um ganso sai fora da formação, imediatamente ele sente o peso de voar só e rapidamente ele retorna à formação. Sabemos que há segurança no grupo e na comunhão, e poderemos então viver a vida cristã mais facilmente se o fizermos na formação do grupo, na unidade. O terceiro fato é que quando o ganso líder se cansa, ele reveza, indo para a traseira do V, enquanto outro toma a dianteira. Quando temos de fazer um trabalho árduo, também necessitamos de revezamento. O grupo só vai avançar se todos se revezarem pelo encargo da palavra e da reunião. O quarto fato é que os gansos que vão atrás na formação grasnam o tempo todo para que aqueles que estão à frente mantenham o ritmo e a velocidade. Devemos reconhecer que todos necessitamos de estímulo, elogio e apoio para avançarmos em nosso trabalho. O quinto fato para que os gansos voem em V é que quando um ganso adoece ou se fere e deixa o grupo, dois outros gansos saem da formação e o seguem para ajudar e protegê-lo. O acompanham até a solução do problema e então reiniciam a jornada no seu grupo original ou se juntam a um novo grupo. O grupo é um lugar de solidariedade e compromisso mútuo. Não podemos abandonar o nosso irmão quando ele está em lutas e dificuldade. E a terceira parte do texto de Gênesis 11, que eu gostaria de chamar a atenção, é que está escrito que não haverá restrição para tudo quanto intentam fazer. O inimigo não pode resistir a uma unidade consagrada. As portas do inferno não nos resistirão se vivemos um purê de batata e não um monte de batata no mesmo saco. E eu gostaria agora de contar uma outra parábola a respeito do trabalho em equipe. Conta-se que numa marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar as suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes o notificaram que teria de renunciar. A causa fazia demasiado barulho. Além do mais, passava o tempo todo golpeando.
o martelo reconheceu sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que este dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, com a condição de que expulsassem o método, que sempre mediu os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento entrou o marceneiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a marcenaria ficou só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o marceneiro não trabalha com nossas dificuldades, mas com os nossos pontos valiosos. Assim não pensemos nos pontos fracos, mas concentremos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e o metro ele era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos e cooperar um com o outro para o resultado de um bom trabalho. Não estamos aqui para formar relacionamentos formais, mas vínculos de amor e vida. Estamos formando vínculos para a eternidade. Muitos de nós desejamos fazer grandes coisas, que nos coloquem na história, mas Deus quer que apenas participemos da história dos nossos irmãos. Deus te abençoe.